Olá, Ramon. Tá me escutando? Olá, pessoal. Takashi, Roberta. Oi, Sumo Rio, Daniel, tudo bem? Camila, olá. Todo mundo aí? Oi, Loli, tudo bem? Irmã, olá. Então, pessoal, que bom que vocês estão entrando aí. Oi. Eu vou dar uma introdução da live de hoje, né? Que a gente está em tempo de pandemia e eu vi tanta live legal, fui convidada para algumas e eu fiquei vendo quanto a gente tem que valorizar o que a gente gosta, né? Então, uma das coisas que a gente gosta, eu gosto, né? É o sumô. E eu vejo que tem tão pouco material para a gente saber um pouquinho melhor da história, para a gente saber um pouquinho melhor do que aconteceu, né? Tem tanta gente que tem curiosidade sobre a história do sumô. Então, hoje a gente vai começar uma série, vou entrevistar várias pessoas, ó, tem até alguns alunos meus aí, tudo bem? Então, e para a gente começar, hoje eu vou convidar o William Takahiro Higuchi. Para quem não conhece, ele é meu marido, e ele sempre foi uma pessoa muito engajada no sumô, né? Então, ele sempre divulgou muito a história, a cultura do esporte. Então, nada melhor do que ele para começar essa série, né? Pra gente se sentir bem também, né? Porque eu não sou expert em lives, mas eu quero deixar registrado vários fatos históricos que aconteceu, tá bom? Nossa, muito legal. Obrigada, pessoal que está entrando. Então, eu vou convidar aqui. Vou contar um pouquinho também do currículo do Taka. Taka, amor! Tudo bem? Oi. O Taka, ele pratica Engra... sumô desde os 7 idade. Fala, amor, o que tá engraçado? Engraçado você tá no quarto do lado. A gente tem uma filha pequena e eu pedi pra gente fazer em celulares diferentes, porque eu não sei gravar direito. De repente, se no meu não ficar, no dele fica. Então, então, vamos contar um pouquinho da sua história primeiro, para depois a gente. Eu fiz várias perguntas do Sumô, e quem tiver pergunta, eu vou começar a anotar aqui e a gente faz pro Taka, tá bom, pessoal? Então, conta um pouquinho da sua história no Sumô, quando você começou, como foi. Ah, eu comecei a praticar o sumo aos 6 anos de idade. Tá dando pra escutar bem? Tá. Então, é, é por incentivo do meu pai, né? Então, ele achava que a prática do sumo era uma coisa importante para gente, por ser uma forma de manter a cultura dele viva. Então, meu pai era um imigrante japonês e ele era bem, gostava muito, né, da cultura dele e ele fazia questão de manter de alguma forma. Um abraço pro Ramon aí, saudade dos seis para você. Ah, então ele em casa a gente não podia falar em português, a gente tinha que usar o hashi para comer e a prática esportiva que nos restava então era o sumo. Essa é a primeira razão, né? A segunda é porque era um esporte Uhum. barato, né? Então a gente não tinha condição de pagar um curso de, sei lá, de futebol ou essas coisas e o sumo era uma coisa que era barata porque tinha por costume não se cobrar para dar aula ou para praticar, né? Então, como era um esporte barato, ele acho que também isso foi uma coisa que fez ele incentivar a gente a praticar. Ah, que bom. E de campeonatos, como que foi a sua história? Bom, então, aí eu comecei a treinar, eu ia arrastado treinar, porque
Eu não gostava muito mesmo, porque o treino do sumô era muito mais rígido do que é hoje, né? Hoje tá mais light, né? Naquela época era um pouco mais bruto, né? E eu realmente não gostava muito, né? Mas aí, conforme você vai treinando, vai aprendendo e você vai. Na verdade é engraçado isso, né? Quanto mais você entende, compreende e vê que o treino te traz algum resultado, você acaba pegando gosto pelo negócio. Então, quando criança eu ganhei o Campeonato Brasileiro Mirim, ah, Uhum, depois fui sempre ali batendo na trave, e quando eu cheguei no adulto, aí eu comecei a lutar melhor mesmo, mas porque o sumô é importante não só o físico, né? Então, a cabeça é muito importante. Então, até o juvenil, eu acho que eu tinha muito nervosismo, né? Então, eu ficava muito nervoso na uhum. hora de lutar e tal, e, e acabava perdendo, né? E chegando no adulto que eu consegui adequar melhor ao meu jeito de luta, com a forma de pensar e agir. E então, depois no adulto, eu ganhei 9 vezes o brasileiro, ganhei alguns sul-americanos, disputei o Campeonato Mundial Juvenil em 99, eu fiquei em terceiro lugar. E depois eu fui em alguns campeonatos mundiais como atleta, como técnico, e infelizmente não consegui medalhar, mas eu tenho a impressão que minha carreira aí de lutador foi muito proveitosa. Ah, aqui eu ouvi uma pergunta do Rui, se sua mãe te deu treinos também. Conta pra eles um pouquinho da história da sua mãe. Tem uma história, né? Que quando eu era criança, eu era um gordinho meio devagar mesmo, né? E a minha mãe ia no campeonato, ela. Ó, um abraço pra Tayla. Precisa trazer as crianças pra treinar com nós, hein, Tayla? Sobrinhada. É, a minha mãe, ela acompanhava sempre nos campeonatos e acabou que eu tomava muito pau, né? Então eu perdia, eu era bem maior do que as outras crianças e tal, no entanto eu perdia. E minha mãe ficou meio com vergonha, eu acho, né? Acho que ela queria ver o menino ganhar e tal, né? Então em casa, a gente tinha um tapete na sala, ela pegou a corda do varal, fez um círculo, né? E naquela época, a gente criança, com 7, 8 anos, mulher era impossível, era inimaginável uma mulher no sumô, né? Naquela. Então a mulher não podia nem. Quem lavava o nosso mawashi, a gente mesmo lavava, porque mulher não podia nem encostar no mawashi, né? E era Uhum. assim. Então naquela época minha mãe foi a precursora aí do sumô feminino, né? Ela É mesmo. Fez um círculo, deu aula. fez o círculo e ensinou a gente a empurrar, falou, e tem que empurrar assim, assado e tal. E ela foi alguém que incentivou bastante a gente, né? É, aqui eu vi uma pergunta aqui, se pode começar com 39 anos, né? O sumô É, não tem limitação nenhuma, né? É lógico, por ser um esporte de impacto, talvez tenha certas limitações, mas não é um esporte que tenha uma certa obrigatoriedade de ter uma certa idade, de ser jovem, ou de ser gordo, ou de ser magro, qualquer coisa do gênero. então agora eu vou começar o nosso tema, que é sobre a história do sumô. Especificamente você, eu queria que falasse sobre isso, porque eu sempre vi você contando a história do sumô, né? Em várias apresentações, né? E você sabe a parte histórica, cultural. E falando mesmo que a gente não tem muitos materiais teóricos, né? Então, você é uma história viva do esporte, então gostaria que você contasse primeiro para as pessoas que estão assistindo, né? Qual que é a qual que é a história do surgimento do sumô no Japão e o que significa a palavra sumô?
Existe alguma, né, Na tradução? realidade, sumô, você vê pelos ideogramas, é algo como duas pessoas se batendo, uma batendo na outra. Porque o sumô veio Hum. antes de toda a história das técnicas de artes marciais para ser utilizado numa treta, né, numa guerra. E veio antes do que das artes marciais que terminam com do. Então, o sumô é uma coisa muito ligada ao folclore, à primeira religião do Japão, que é a religião shintoísta. Então, ela é relacionada com essas coisas. Então, a palavra sumô significa simplesmente se degladiar. Isso não quer dizer que o sumô moderno hoje não tem um do. Existe um do. Então, hoje se fala em sumo do. Então, uma filosofia do sumô. Isso é uma coisa moderna. Então, como o judo, aikido, kendo, essas artes marciais, ela tem uma filosofia dentro dela, Uhum. que, que, que é uma parte muito importante das artes marciais. Mas na raiz delas, não existia, porque era simplesmente a arte da guerra, era o de sobreviver a uma guerra. O sumo veio antes de tudo isso, né? Por que eu Uhum. digo isso? Porque é uma questão intuitiva do ser humano. Então, essas lutas de agarrar surgiram em várias partes do mundo, meio que espontaneamente. Então, é intuitivo da pessoa, ao lutar, querer se agarrar com o outro para lutar, né? E por aí vai. E dá soco, e dá chute, e dá joelhada. Então, os primórdios do sumô é a luta vale tudo, né? Sem regra, né? Então muitas vezes lutavam até a morte, né? Uhum. O Essa Ricardo falou que era uma pegação. é uma pegação terrível, né? Então, o princípio do sumo. Então, no Japão tem dois livros que são os primeiros livros em língua japonesa, escritos, né? Não vou falar língua japonesa, mas escritos que naquela época se usavam ideogramas que vieram da China. Uhum. Ah, os dois livros primeiros que contam a história do Japão, documentos escritos, que é o Kojiki e o Nihon Shoki, eles falam de Uhum. sumo. Então, sumo estaria ali relacionado à unificação das ilhas que formam o arquipélago japonês. Então, é uma luta relacionada aos deuses, né? Que seriam responsáveis pela unificação das ilhas que compõem o arquipélago japonês e teriam dado origem à família imperial japonesa. Então, essa é a parte folclórica, né? Lendária da história do sumo. Como era o nome do deus que ganhou? Então, Uhum. eram dois seres humanos que lutaram representando alguns Uhum. deuses, né? Então, É. eu não sei, não vou poder falar aqui de cor o nome, Uhum. eu não lembro, né? Mas ele é bem documentado, né? Assim, documentado de forma folclórica, né? Agora, se você me falar assim, qual que é a história prática Uhum. do início dessas coisas, se foi por uma observação da natureza, né? Como uma vez É. comentando. Houve a Será história que mesmo dos dois ursos. Eu sempre conto para os meus alunos, porque tem até um vídeo fazendo essa analogia de dois ursos lutando e duas pessoas lutando sumô. E as crianças piram, mas tipo, é uma luta intuitiva. É desse sentido, eu acho que existiu essa ideia mesmo de dois ursos lutando para se ter a luta do sumô. pode ser que sim, pode ser que sim, não é? Porque mesmo a religião shintoísta, ela é muito Hum. relacionada ao respeito à, à, à natureza e ao aprendizado através da observação da natureza, né? Então, Uhum. pode ser sim que lá nos primórdios a pessoa tenha
observado a luta entre ursos e tido uma inspiração. Mas o que a gente tem que ver é que o sumô praticado naquela época era muito diferente do esporte praticado hoje, né? O sumô daquela Uhum. luta era uma luta completamente livre, né? E era durante muito tempo ela foi praticada sem muita regra e de forma muito ritualística, né? Então, em Uhum. templos shintoístas e principalmente ligado à família imperial. Então, antes dos shogunatos, né? Porque a gente pode dividir a história do sumô, talvez em três ou quatro partes, conforme a história do Japão, né? Então existe a parte antiga, né? Que seria até 1100 mais ou menos, que é quando os imperadores perdem o imperador perde a força e Uhum. ganham força o shogunato, né? Então eles há uma predominância do poder bélico, né, da guerra, né, dos samurais, né? Então, nessa Uhum. transição, ele saiu de uma coisa da família imperial, né? Que a família imperial, por exemplo, recebia visita do representante, sei lá, da Coreia, então fazia uma apresentação de sumô para entretê-los, né? Por exemplo, era isso que acontecia. Os santuários shintoístas organizavam campeonatos, torneios de sumô em agradecimento a uma colheita, sabe? Uhum. Era muito ritualístico, né? Depois disso, Uhum. no período, agora está perguntando aqui dos samurais, né? Eu vou falar agora. Então, depois, a prática do sumô foi absorvida pelos senhores da guerra, que chama, né? E durante esse período, até 1600 mais ou menos, que é quando, é, no final dos anos 1600, a prática do sumô está bem consolidada como uma prática de luta do exército, né? Então, por exemplo, no final 1500 e tanto, teve um shogun famoso, que é Oda Nobunaga. Ele, em torno do seu palácio, reuniu os grandes lutadores do Japão e fez uma campeonato, né? E então, desse período, foi relacionado à prática dos samurais, prática do exército, né? Que ganhou essa Uhum. coisa bélica. Nessa época que surgiu, por exemplo, o Dohyo, né? Então começou a ser praticado num círculo e criou-se regras, porque se é praticado pelos samurais que vão lutar efetivamente numa guerra, ele não pode morrer num campeonato de sumô, né? Não faz Uhum. sentido, né? Você precisa de um exército para lutar por você e você vai matar o cara num campeonato, né? Então Uhum. criaram regras para limitar essa situação, né? No período e foi durante esse período que se popularizou. Então começou a ser praticado em tudo quanto é lugar, né? Porque a Uhum. classe do samurai, porque imagina que quando existia o imperador, a nobreza é uma classe muito diminuta, né? Então, se o gosto pelo sumo foi para os samurais, que era uma classe maior, classe de guerreiros, era uma classe maior, numa época que tinha muito mais guerreiros, então a popularizou bastante. E aí ele era Uhum. feito indistintivamente em qualquer lugar e tal, né? Logo depois desse período, seria a terceira fase, que é uma parte muito importante da história do Japão, que é de 1600 até 1600 e pouco, até 1860, eu acho, até a restauração Meiji. Esses 200 Uhum. e poucos anos foi um período muito importante para o Japão, porque durante as guerras internas do Japão,
não tinha uma centralização do poder, né? E nesses 200 anos houve uma certa centralização do poder em torno de uma família que são os Tokugawa. E dentro dessa centralização do poder houve um período de paz, de bonança, né? Então, nesses 200 e Hum. tantos anos, muita coisa floresceu no Japão. Houve um desenvolvimento cultural muito importante, né? E é nessa época que começa a ser organizado o sumo como ele é hoje, né? Então, no final da era Aí Tokugawa. foi surgindo nessa época o sumo profissional ou foi depois? Isso, o sumo profissional, ele de certa forma já existia, mas ele não tinha o status que é hoje, né? E, Uhum. inclusive, alguns lutadores, no começo, antes da invenção do Banzuke e do sumo profissional, eles tinham o status, por exemplo, de Yokozuna. Mas o Ah, Yokozuna, é. ele não era o cara que era o melhor lutador, mas era um Muzeki que tinha o direito de fazer o Dohyoiri, de apresentar um Dohyoiri, né? Então esse era um título de Yokozuna. Ah, só que no final dessa época Tokugawa, quer dizer, não no final, no decorrer dela, começou a ganhar força a criação de uma instituição organizada de sumo, né? Então, eles criaram diversas formas para tornar o sumô da forma como ele é, um espetáculo, né? Uma coisa vistosa de se ver, uma coisa bonita de se ver. E quando a gente vai no Japão e vê o sumô profissional, é realmente um espetáculo. É uma coisa muito bem montada para ser um entretenimento. E é justamente É nessa bem um época, show. é bem um show. É nessa época que o Uhum. sumô é, começou aí a, até essa cara. Então, o que acontece? Hum. No final, quando houve a restauração Meiji, então, o que aconteceu? O Japão ficou 200 anos fechado, chegou lá, pouco a pouco ele foi se abrindo para o Ocidente, né? Porque ele ficou completamente isolado do mundo, exceto algumas regiões no sul do Japão que tinham comércio, né, por exemplo, com Portugal, né? Nagasaki tinha um certo comércio com Portugal, chegavam jesuítas e tal. Mas a abertura, um agente importante da abertura foi o tal do Commodore Perry, que ele tem uma historinha, na verdade, interessante, sabe? Ele, Hum. ao atracar no Japão, os navios todos eram alvejados por flechas, os caras desciam, o japonês ia lá e descia o cacete nos caras e mandava embora. E era assim que era. O japonês não queria nem Hum. saber de gringo. A Commodore Perry conseguiu atracar de alguma forma porque ele viajou para o Japão com navios encouraçados, né? Então navios que tinham uma proteção contra aquilo lá. E aquilo era uma invenção moderníssima para a época. E chegando lá, ele encontrou um daimyo, que era tipo sei lá, um governador de algum do lugar que ele atracou lá. Ele achou que era o senhor feudal próprio, né? E ele fez uma demonstração das armas, né, dele, né? Arranjou um tradutor, fez uma demonstração das armas dele. E aí o lutador, o Daimyo, achou interessante aquilo lá, falou assim, pera aí que eu vou fazer uma demonstração para você. E ele trouxe os lutadores de sumô da, do pedaço. E fizeram uma demonstração Hum. para o Commodore Perry. E aí o Daimyo gostou muito das armas, falou assim, quero ficar com essas armas. Pegou as armas e o Daimyo entregou para ele o quê? Um monte de arroz. Um monte de suprimento, Hum. sabe? E Uhum. nessa diário de bordo aí do Commodore Perry, ele comenta que tinha ficado que não gostou, porque o cara deu um monte de arma, o cara deu um monte de arroz lá, não sei o quê.
mas que ele tinha ficado surpreso que os marujos dele não conseguiam carregar os sacos de mantimento. E que o Daimyo viu que os, os marujos dele não conseguiam carregar, pediu para alguns lutadores mais menos ranqueados, assim, mais fraquinhos, ajudar a carregar, e eles carregavam de 2 e 3 sacos sozinhos, assim. E, 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 e ele ficou muito impressionado com aquilo, né? Então, o que Uhum. que dá para tirar disso? Que em 1860, quando o Commodore Perry atracou lá, já existia a figura do lutador profissional, que era uma coisa que não era comum no Ocidente, né? Não Uhum. existiam lutadores, eram muito poucos os lutadores profissionais, né? Então no Japão já tinha essa cultura. E essa cultura do sumo profissional como lutador, como espetáculo e tal, é devido a esse florescimento cultural dessa época, né? Então, Ah, houve até uma pergunta que falaram aqui se existiu mesmo o gigante. Foi nessa época ou não? Do lutador então, profissional? rolou um meme, né, de uma imagem que aparece um lutador de sumô atrás de um monte de gente. Aquilo lá foi comprovado que era fake, né? Mas, pelos relatos do Commodore Perry, ele ficou impressionado que eram montanhas de músculos, né? Esses lutadores. Que imagina, o Uhum. cara, meu, viaja, dá a volta ao mundo no Japão, um marujo, cara. O cara devia estar só o pó da rabiola, né? Mas, naquela época, ele devia estar acabadaço, devia ser só pele e osso. Eles não deviam comer bem, não deviam estar muito maus. Aí chega no Japão, Fraquinhos, né? vê um lutador nutridão, sabe? Vive de lutar, alimentado, feito cavalo, né? Esse cara musculoso, deve ter causado um choque mesmo, né? Então, eu Uhum. imagino que essa foto tenha origem na criação, num desses mitos, né? Do lutador gigante, forte e tal. Não. E continuando, então, aí que surgiu, né? O Banzuke, no final dessa época, que surgiu a Associação de Sumo Profissional, o Banzuke, a listagem dos Yokozunas e tal. Quando houve restauração, houve novamente a ascensão da figura do imperador. No começo da Era Meiji, houve um declínio do sumo, né? Porque é, ou entrou muita coisa ocidental o japonês, o melhor era o ocidental, né? Então você vê aquelas imagens antigas do homem de terno gravata no meio daquela cidade lameada, que imagina Tóquio, que era Edo, já era uma das capitais maiores do mundo, né? E devia rolar uma Uhum. pobreza terrível, né? Como toda grande capital, né? E imagina que não tivesse pavimentação, ficou 200 anos fechado, não tinha carro, não tinha pavimentação, não tinha nada. Então você vê aquelas pessoas é meio anacrônico, né? A pessoa de terno, gravata, andando numa cidade toda enlameada, assim, como umas mulheres vestidas de kimono, não sei o que e tal. Então, nessa época, houve uma rejeição grande das coisas tradicionais do Japão. E aí, pouco a pouco, com o restabelecimento da figura do imperador, essa figura do imperador tem uma questão nacionalista muito importante, né? Então o sumô teve esse crescimento nessa onda nacionalista, né? Que tem muito a ver, acaba Uhum. tendo muito a ver com a imigração japonesa no Brasil. Então o sumô Uhum. começou a ganhar, voltou a ganhar espaço numa onda nacionalista muito forte. Teve nessa época que foram criados os primeiros Kokugikan, né? Depois teve o Bazuke, a lista de Yokozunas e por aí vai, né? As academias ganharam força, tudo na região de Tóquio, né? Eles estão todos em Tóquio. O fato das academias estar em Tóquio era do Oda Nobunaga, né? Porque porque logo na sequência
no período Tokugawa, também chamado de Edo, era Edo, porque foi a transferência, né, da capital do Japão para a região que onde é Tóquio. Então as academias de sumo profissional estão nessa região por uma questão histórica também. Então a maior parte das academias de sumo profissional estão na região de Tóquio, né? Ah, Uhum. então houve essa popularização, e aí, nessa onda nacionalista, né, foi crescendo, e é nesse momento que cruza com a história do sumô no Brasil. Com a imigração, né? E só voltando um pouquinho, na história do sumô profissional, perguntaram o que seria o formato de cima, a casinha do Ryo, e também eu queria que você contasse um pouquinho por que as mulheres são proibidas de entrar no sumô profissional. Tá. O sumô, a arena do sumô, toda a arena do sumô, ela tem símbolos relacionados ao shintoísmo, né? Uhum, Porque ele é anterior à chegada do budismo no Japão, né? Então, uhum, aquele arena elevada sob um telhado que parece um templo shintoísta está relacionado a essa religiosidade, né? Então, a prática de uma luta sagrada seria realizada também num lugar sagrado. E esse telhado dá essa impressão de sagrado, né? Dá essa conotação de sagrado. Eles têm em cada lado, né? Uma cor, né? Que simboliza na verdade, o sumo tem cinco. É que no shintoísmo, o shintoísmo ele está relacionado com a astrologia chinesa, né? Então, uhum. fala que o cosmos é protegido por cinco animais mitológicos, né? Que ficam cada qual em um ponto cardial. Então tem. Ah, é que eu não vou lembrar o nome de cor, mas é a Fênix Dourada, acho que o Tigre, o Dragão Verde, o Tigre. Tigre. Não sei se é Tigre Negro. São cinco animais. Quatro em cada ponto cardial Conta. e um no centro. Então tem o dragão dourado, e aí você tem o dragão verde, tartaruga preta, o tigre branco e o fênix vermelho, alguma coisa assim, né? Uhum, E no sumo tá representado isso daí, né? Então tem a questão do sal também, que também é um ritual de purificação, a água da força que você dá pro lutador vencedor, lutador. o que o vencedor dá pro outro lutador para passar e limpar as impurezas de dentro também, né? Quando ele enxágua a boca e cospe, né? E que é Uhum, um ritual que a gente quando vai num jinja, que é o templo shintoísta, a gente também faz, lava as mãos e enxágua a boca, cospe a água. Então, tem uma série de coisinhas assim que estão relacionadas ao rituais. shintoísmo, né? Com relação Uhum, à mulher, né? Então, uhum, ah, isso também é uma coisa tradicional, né? Visto pelos olhos de hoje, a gente pode falar que é um esporte machista, mas ele carrega muitas coisas antigas para o tempo de hoje. Então, o sumo é como se fosse um museu vivo. Então, carrega uhum. muitas das tradições e dos costumes de outras épocas, né? Então, eu acho que é muito simplório a gente falar é machismo, é feminismo. A gente primeiro precisa compreender a razão desse tipo de sistema. Ah, no sumo, antigamente,
E o que se fala no sumo profissional é que mulher não deve subir na arena, não pode encostar no mawashi, não pode encostar no lutador, não pode nada disso, né? E era o que eles pensavam Uhum. antigamente, tá? Na prática, o que que a gente vê? A mulher tem uma participação muito importante nos bastidores do sumô. Porque o sumô profissional, né, é como um iceberg. 10% é o que a gente vê na TV, que a gente vai na- numa academia e assiste, né? Ou num campeonato e assiste. O sumô profissional, 10% é aquilo lá. Tem 90% embaixo daquilo lá. Então tem uma série de regras de convívio que são mantidas durante muito tempo e que são mantidas e que é interessante também conhecer. Então a gente adentrando na vida do sumo profissional, a gente percebe que a mulher tem um papel fundamental nos bastidores do sumo. Então, por exemplo, quem gere efetivamente a academia do sumo profissional não é o Oyakata, né? O Oyakata é o dono da academia. É o cara, é o ex-lutador de sumo que se aposenta e compra o direito de ter uma academia de sumo profissional. Quem efetivamente Uhum. manda no negócio é a mulher dele. É a mulher dele que faz as Uhum. compras, é a mulher dele que cuida da nutrição dos lutadores, cuida do bem-estar dos lutadores, né? E é ela que, na real, muitas vezes é ela que manda na academia, né? Muitas vezes é ela que exerce realmente um poder de mando, né? E outra Uhum. coisa muito interessante no sumo é que uma parte da venda de ingressos no sumo, principalmente dos ingressos mais caros, nos lugares mais privilegiados, são feitos através tradicionalmente, de casas de chá, né? E essas casas de chá geralmente são lideradas por mulheres, né? E elas que meio Uhum. que organizam quem são os figurões importantes que vão estar ali acompanhando o sumo muito de perto, né? E, e é isso. Na verdade, é uma coisa vista pelos olhos de hoje, uma coisa muito machista, mas é um museu vivo. É uma coisa velha viva. Sim. E tem muito Aham. pouco espaço para modernização no sumo profissional. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, porque a vida do Uhum. lutador de sumo profissional, ela é muito pior do que o exército, né? Então, é uma vida A muito gente conheceu. cruel, é muito difícil, porque imagina que de 1.000 lutadores, só 60 e poucos têm salário. Até então você vive Uhum. de mesada, você não tem salário. É. Não pode casar, não pode ter bens, não pode fazer nada. Então, eu não sei se para a mulher é uma coisa legal de ser reivindicada, sabe? Às vezes é melhor criar uma liga profissional à parte, não Sim. com as ideias modernas, né? Criar uma nova liga moderna, quem sabe? Mas Uhum. querer ser inserido nesse mundo tradicional com essas coisas, com tanta coisa Regras. difícil, regra, sabe? Viver regra de 2, 3 séculos atrás, eu acho muito complicado. Uhum. Deixa eu continuar aqui então as perguntas. Antes, vou dar um oi aí para os meus alunos Cauã, Bia Diva aí, a Su, minha amiga. O pessoal da Nova Central está escrevendo aí, obrigada. Então vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, eu estou tentando pegar e colocar pro tá bom? Aí você contou a história de quando veio para o Brasil. Quando veio para o Brasil, houve alterações no esporte? Como que foi naquela época? Conta um Oh, pouquinho da história da chegada do sumo no Brasil. pois bem, então, ah, então nessa onda nacionalista da restauração Meiji, o Japão também, assim, junto com isso, viveu recessão também. E as primeiras levas de imigrantes
começaram a sair do Japão, né? Então foram para Havaí, Havaí foi o primeiro destino dos imigrantes japoneses, né? E mais tarde, já na porteira do século XX, começou a imigração no Brasil. Ah, o sumô no Brasil, a gente pode dizer que ele começou dentro do navio, porque já era uma forma de entretenimento, né? Então, Uhum. os jovens brincavam de sumô dentro dos navios. Quando chegaram aqui, ah, nesse, nesse, imagina, a vida do imigrante sempre é difícil, independentemente de onde ele tenha ido e tal, né? Ah, o imigrante ele precisava ter um lugar para conseguir ao menos conversar na sua língua ou praticar as coisas que fazia, é, sabe? Ou a questão da saudade, a questão disso tudo, né? Então, os japoneses se organizavam em associações e faziam as coisas que Lembravam, né? sabe, as coisas. Para ter esse sentimento de união, né? Uhum. Ah, aqui no Brasil, o esporte acabou então se desenvolvendo conforme as linhas férreas, né? Então, por exemplo, se fosse hoje o desenvolvimento para o interior é através das grandes estradas, né? Então, pela Anhanguera, pela Bandeirantes, pela Dutra, né? E por aí vai. Naquela época, o que fazia o desenvolvimento eram as linhas férreas. Então, as Uhum. colônias japonesas foram se instalando à beira dessas linhas férreas, né? Então é por isso que, por exemplo, a gente hoje tem é, equipe, por exemplo, hoje não, sei lá, naquela época. Hoje o sumo está bem menor do que era, mas quando a gente era criança, por exemplo, tinha equipe, a de vocês, Nova Central. Nova Central está relacionado à linha de trem central do Brasil. Então, era a linha que saía da Estação da Luz, né? E ia para a Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, as cidades que eram dessa linha, né, que o trem percorria, deu nome para a equipe central. Né? Então, pessoal, Uhum. os japoneses de Ubatuba, de Mogi das Cruzes, né, de, sei lá, do Rio, né, até perto do Rio lá, era tudo central do Brasil. Né? Certo. Então, é, o mesmo, assim, Alta Paulista, o trem que ia para o sentido Marília, Tupã, ou a Noroeste, né, que ia para Araçatuba, ou aquela para lá, né, ou Bragantina, que passava pela região de Bragantina e tal, e por aí vai. Então, o sumo acabou se desenvolvendo por ser um esporte de imigrante, né, se desenvolvendo nessas áreas, né. Como não tinha um equipamento adequado para a prática do sumo, Hoje em dia ainda é eles, difícil, né? hoje em dia ainda é difícil, né? Imagina naquela época. Então, eles usavam o que tinham. Então, saco de café, saco disso, saco daquilo, era o que eles tinham. E aquilo não firmava bem. Então eles passaram a praticar o sumô com uma sunga por baixo, com uma bermuda por baixo, entendeu? E é por isso que aqui no Brasil a gente usa essa sunga. Não só por ser fácil ou por, sabe, para as pessoas ficar mais assim palatável para as pessoas assistirem, porque o brasileiro não tem costume de mostrar a pele, né? Mas a questão não é só isso. A gente usa como lembrança da dificuldade do imigrante. O imigrante ralou muito para manter aquilo que ele gostava, sabe? Então fez concessões e a gente tem ciência que o imigrante passou por momentos muito difíceis, assim, principalmente se você vê
a época do pós-guerra, né? Que o Uhum. japonês não podia se reunir, não podia falar sua língua, sabe? Foi uma época muito difícil, muito cruel para o imigrante, né? Então, se a gente é, luta hoje com uma sunga, a, a minha opinião é que essa não uma homenagem, mas você mostrar que você sabe da história, que você respeita a história dos seus antepassados, é uma coisa muito, muito bonita, na verdade, né? Então, Algo cultural, né? Crescendo, né? é uma No coisa que só a Brasil. gente tem, né? Uhum. Apesar que hoje também nos outros países a maioria também usam sungas, né? Nos Então, mundiais. a IFS, eu acho que o Brasil é fundador, a Confederação Brasileira de Sumo é fundadora da Federação Internacional de Sumo, e eu tenho a impressão que a IFS se inspirou na forma como o Brasil usa a sunga para poder criar o padrão deles, né? O padrão deles é mais comprido, até na tentativa de expandir, né, o esporte para países que são mais ainda restritivos, né, que o Brasil, né, países do Oriente Médio, por exemplo, e não sei, algum outro, eles têm uma dificuldade maior ainda de mostrar a pele, né, então eu tenho a impressão Uhum. que a IFS foi pensando nesse público que acabou criando essa alternativa. Tá. E assim, quando começou a fazer o sumô nas colônias e tal, quando veio para o Brasil, as crianças participavam? Os meninos na época, né? Porque as mulheres não participavam. Olha, o sim, eles praticavam, mas assim, mais por recreação e tal, né? E porque era muito fácil, imagina, nos caicãs do interior, caicãs são associações, né, de japoneses, né, Uhum. principalmente no interior, bastava ter qualquer espaço que era possível você praticar o sumô, né? Então, é, era uma forma recreativa também. Mas os campeonatos eram inicialmente só para adultos. No Brasil, inclusive, o Brasil tem uma história muito particular, que houve a criação de uma liga profissional de sumô, nos moldes Ah, do sumô japonês, né? E nossa. eles recebiam Shikoná. Shikoná é o nome de guerra, né? Então, que nem o nosso amigo o Ricardo Sugano, o nome dele é Romeu, o nome de verdade dele é Ricardo Sugano, e o nome de guerra dele é Kaisei Ichiro. Então, no Brasil também houve uma época que tiveram lutadores profissionais, né? Então, Uhum. essas pessoas tinham ganhavam o nome de guerra e rodavam a colônia, né? É, lutando sumô, fazendo apresentações, né? Nossa, essa é E, novidade. É. e existem ainda pessoas dessa época vivas, né? Do fim dessa época, que eles já não eram profissionais, não viviam disso, mas eles tinham um Shikoná, né? Eles tinham um nome. Então, nosso ex-presidente, o Isao Kagohara, ele pegou o final dessa época, bem pouquinho, e o Koabara-san é dessa época também. Ah, que legal. Viu? Ainda temos história viva aí para conversar. E até o Kaisei vai ser um dos entrevistados das lives, ele já confirmou. Então vai ser bem legal. Pra gente tirar bastante dúvida sobre a vida do lutador de sumo profissional. Agora sim, uma outra pergunta. O sumo feminino veio numa outra época, já lá pro ano de 2000, né? E assim, o que que vocês do sumo para o futuro no Brasil, no mundo, né? Visto que o feminino entrou com uma proposta, com uma ideia de se tornar um esporte olímpico, e temos várias ativistas aí, a Rinky Ori fez na Netflix, né, o documentário. Você acha que seria possível o esporte entrar nas Olimpíadas? Olha, eu tenho acompanhado bem de perto
essa inserção do sumô feminino. O sumô feminino entrou realmente para dar uma força para o Japão, para poder, não para o Japão, dar uma força para o sumô para poder ser inserido nos Jogos Olímpicos, né? E desde então tem uma força para popularizar, divulgar e tudo mais. O que eu vejo? Eu acho que o sumô como esporte olímpico ainda tem um longo percurso a ser percorrido. Ah, por quê? Porque existem muitos países praticando, mas ainda não de forma organizada. A questão de virar um esporte olímpico primeiro precisa preencher uma série de requisitos burocráticos, né? Então, você precisa ter uma igualdade maior entre a prática masculina e a prática feminina, né? Você precisa também ter mais países praticando com federações organizadas, é, trabalhando conforme as orientações do Comitê Olímpico Internacional e do WADA, que é a World Anti-Doping Agency. Então, tem essa dificuldade burocrática. Ah, eu acho que para a gente, para o Brasil, a gente tem muita coisa boa, mas ainda tem muito o que desenvolver também. Então, as meninas do Sumo têm divulgado, têm promovido, têm se tornado grandes senseis, mas eu acho que ainda precisa crescer com um suporte maior, de forma mais organizada e de forma assim mais natural, entendeu? Porque ainda tem uma barreira muito grande com relação ao sumo, né? Que é o Uhum. preconceito, que é a forma como ele é visto. Então eu acho que realmente ainda tem um caminho longo a ser dado, né? Mas é importante ver que a prática do sumo, ela desenvolve o ser humano em diversos aspectos, né? E que o mais importante é o senso de comunidade, né? Então, não, não só o desenvolvimento seu mesmo, físico, ou mental, ou espiritual, né? Mas o desenvolvimento de senso de comunidade, eu acho que isso é uma coisa que tinha antigamente e está um pouco diminuído, né? Então, o lance da gente treinar e se reunir depois, comer alguma coisa junto, bater um papo, tudo isso faz parte, né? Então, pro sumô do Brasil, eu acho que essa é uma parte muito bonita. No começo, houve uma integração das pessoas por um senso de comunidade, né? Por uma Uhum. saudade. E aquilo, os primeiros imigrantes foram morrendo, os filhos Vários deles filhos continuaram, né? foram saindo, foram continuando, e essa questão de senso de comunidade foi diluindo. Hoje eu acho que Uhum. a gente precisa resgatar isso daí, né? E ter um senso de comunidade maior, né? A gente luta uma vez com uma pessoa, a gente vira, não é inimigo daquela pessoa. A gente vira amigo daquela pessoa. Dentro do sumô, a gente luta pra valer. Fora do sumô, Uhum. a gente tem conversa, a gente tem amizade, né? Então eu tô vendo No aqui, sumo brasileiro, uma grande família. Até hoje em dia tem várias pessoas aqui assistindo a nossa live que são nossos amigos aí. Então é bem legal que acontece. Eu acho que também pelo fato de todos lutarem um de cada vez, de ser anunciado, todo mundo se conhecer, eu acho que isso é bem uma família. é, pois é, então. A gente vê aqui tanta gente, né, que a gente lutou junto e às vezes a pessoa tá longe, mas
A gente é amigo, sabe? Porque uma vez, antigamente, a gente lutou junto, né? Então, isso eu acho muito importante, assim. Deixa eu já passar para a próxima pergunta e já vou pedir a última, que é a finalização. Primeiro, assim, o que o sumô mudou na sua vida? E hoje em dia eu queria que você falasse do seu trabalho, se há uma relação com o esporte, com os aprendizados que você teve do esporte. Bom, eu, na verdade, eu não, pra mim, eu não tenho como falar da minha vida sem falar de sumô, né? Porque foi o que eu fiz a vida inteira, treinei, lutei, e graças ao esporte eu consegui a maior parte das coisas que eu tenho, né? Então Uhum. eu pude viajar o mundo. A faculdade que eu fiz porque um dia eu tinha praticado um esporte, aquele esporte me deu subsídios para praticar outro esporte que me deu uma bolsa de estudos. Então, é, foi muita coisa positiva, né? O sumo me deu você, Lu, né? Hum. Que, né? Ah, Que que é lindo. certamente a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Ah, Então, eu acho que tudo que eu consegui, tudo que eu tive foi graças a isso daí, né? Então, ah, hoje eu, eu toco bar, né? Então eu tenho um barzinho lá nos Jardins, tenho um barzinho na Liberdade e fala o trabalho. nome deles. Tá, no Jardim chama Izakaya Don-chan, tem karaokê, petiscozinho e funciona até de madrugada. O da Liberdade chama Quintaro. Esse é herdado do meu pai e da minha mãe. Quem tá lá hoje é o Yoshi. E, e lá a gente também é um típico bar japonês que se chama Izakaya, esse tipo de bar, né? E a gente toca lá. O Sumo trouxe, o que que ele pode ter me ajudado, assim, com relação a... Fisicamente, eu fui, Me deu força. pratiquei bastante, fui forte, né? Essas coisas, né? Eu acho que foi muito importante o lance da perseverança, sabe? De, Uhum. de você superar as adversidades, né? Porque a gente viajar, competindo, lutando com cada monstro lá fora, sabe? Umas coisas, os caras muito fortes, né? E lutar sem medo, né? E hoje eu penso, eu falo, como é que eu tive coragem de lutar com o Aracaraev? O cara tinha duas vezes o meu tamanho e eu saí dando cabeçada, sabe? E hoje eu penso, hoje eu estou sem treinar, então eu fico pensando, poxa, mas eu era corajoso, né, meu? Né? Então, eu acho que isso. Deixa eu só falar um negócio assim. Se acabar, a gente começa uma nova live, tá? Porque já tá para terminar. Daí a gente encerra no próximo, assim, se desligar. Mas Então, continua. aí é Hum. isso, né? Eu acho que foi muito bom para isso aí, para poder seguir em frente, sabe? Sumo é sempre seguir em frente. Ah, que lindo. Então, eu queria agradecer por você estar hoje aqui, né? Eu sou meio na neura, vamos fazer a live, vamos fazer, e você aceitou. E eu acho que a gente tem que divulgar. É tanto conhecimento que você tem, tanta história, né? E a gente tem que passar isso para os outros, né? Eu tenho alunos, então tem coisas que nem eu sei, então é muito importante essa conversa hoje, é esclarecedor. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Vou deixar gravada essa live e a gente ter mais conteúdo para saber se apropriar mais da cultura do esporte. E está acabando a nossa live de hoje. Obrigada, amor. Queria falar também que você foi a melhor coisa que o Sumo me deu. E a nossa linha. Então, próxima semana, o presidente da Confederação Brasileira de Sumô, Moril, Oscar Moril,